da Silva Ferreira, sou agente de segurança penitenciária, graças a Deus, né? Agora os novos policiais penais, com previsão no nosso artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. Atuo na Secretaria da Administração Penitenciária há 15 anos e faço parte do Grupo de Intervenção Rápida da capital há 11 anos, onde eu tive o prazer de trabalhar 5 anos na equipe Alfa. Depois eu tive um hiato de 1 ano, onde eu atuei como diretor na esfera da gestão da penitenciária. E depois desse hiato de 1 ano e 1 mês, eu voltei para as operações especiais, onde já completei mais 5 anos na equipe Bravo. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade também de atuar na esfera da administração penitenciária como docente, onde eu atuo desde 2008, em razão de compromissos profissionais, onde eu passei a me reinventar, e atualmente eu atuo fora da esfera da administração penitenciária como professor universitário. Então, aí desde 2008 a 2018, eu atuei incessantemente aí na Escola da Administração Penitenciária e me afastei por esses motivos de esfera profissional. Ainda estou à disposição, ainda faço parte do quadro da EAP, mas por esses motivos não estou recentemente atuando. Conforme eu disse, sou professor universitário, sou especialista em direito público, né? Sou bacharel em direito, tecnólogo em gestão pública, especialista em direito público. Tenho 2 licenças em direito internacional humanitário e direito internacional dos conflitos armados pela ONU, pelo Peace Operation Training Institute, que é o POTI da ONU. E nesse sentido, eu venho também me especializando nessa minha carreira. Eu tenho mais de 50 cursos estrito sensu na área da segurança pública e da gestão penitenciária, junto à Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho planejamento estratégico, gerenciamento de crise, que eu fiz a especialização técnico-profissional para oficiais junto ao 4º Batalhão de Choque da Polícia Militar, no GAT, né? Grupo de Ações Táticas Especiais. Diga-se de passagem, no momento estou ostentando a heráldica que eu recebi na conclusão desse curso, né, que diz respeito à aplicação das 4 alternativas táticas. E atuo também como instrutor convidado de outras forças. Eu tive a honra aí de, nos últimos 10 anos, lecionar, palestrar e ensinar também treinos táticos para os fuzileiros navais da Marinha do Brasil. Inclusive, nos presenteiam com sua presença no nosso grupo de intervenção rápida todos os anos. O grupo de intervenção rápida, ele surgiu da necessidade de uma aplicação especializada frente a ocorrências com alto grau de complexidade na esfera penitenciária. Haja vista que outras forças também atuam nessa esfera de ocorrências de alto grau de complexidade, e a própria doutrina que eu venho trabalhando no livro, ela trata exatamente dessa doutrina de gerenciamento de crise. Ela trata disso, de da resolução de ocorrências com alto grau de complexidade. Entretanto, em que pese grandes doutrinadores e excelentes profissionais de todas as instituições, somente aqueles que atuam de fato na esfera do cárcere é que têm condições de aplicar a doutrina com eficácia. E, nesse sentido, surge, então, um grupo com essas características. Quando todas as possibilidades de diálogo sucumbem, quando a retórica se torna ineficaz, né, quando todas as possibilidades de resolução pacífica através do diálogo, elas se quedam, então surge a necessidade de empregar, vou colocar dessa forma, empregar as ferramentas técnicas adequadas para se fazer cumprir a norma jurídica. E quem tem o domínio dessas ferramentas técnicas adequadas para se fazer cumprir a norma jurídica na esfera do cárcere é o grupo de intervenção rápida. O grupo de intervenção rápida construiu, durante o passar dos anos, em que pese ser um grupo jovem, construiu uma doutrina sedimentada, uma doutrina forte, uma doutrina de alto grau de complexidade, extremamente técnica, capaz de suprir essa necessidade frente a ocorrências com alto grau de complexidade na esfera do cárcere. E
essa doutrina é uma doutrina, de fato, que apresenta aplicações táticas, ferramentas de aplicações táticas capazes de resolver algumas ocorrências que só acontecem, de fato, na esfera do cárcere, evidente, por motivos óbvios. E essa doutrina também é focada na preservação das integridades física, moral e psíquica dos detentos, dos tutelados do Estado. É uma doutrina que, em que pese o fato de ser necessária a aplicação da força, que é necessária, proporcional, legítima e se faz, de fato, uma ferramenta imprescindível e indissociável da aplicação da norma jurídica, quando se faz necessária essa imposição após terem se eximido todas as possibilidades, exaurido todas as possibilidades de emprego do diálogo, né, da resolução pacífica. É nesse sentido que o grupo de intervenção rápida ele foi criado e foi desenvolvido, continua em constante evolução e que é estritamente necessário para a manutenção da ordem do sistema penitenciário. Evidente que existe muito ainda a se evoluir, haja vista que, da mesma forma que fora do cárcere, dentro do cárcere também as relações elas vão evoluindo, essas questões de relações humanas. E os desdobramentos do comportamento humano também são imprevisíveis. E é exatamente por isso que os homens do grupo de intervenção rápida continuam sempre em constante busca por excelência, estudando, trazendo novas técnicas, de certa forma, enriquecendo a nossa doutrina com outras ciências, com outras técnicas que são trazidas de fora. Bom, o livro surgiu exatamente da minha necessidade de levar um conhecimento científico que dê embasamento aos colegas, tanto da minha instituição quanto das outras instituições, uma vez que ele é um livro que abrange essas possibilidades, levar até esses operadores esse conhecimento científico necessário e imprescindível às suas ações, de forma que nenhum outro fator seja influenciador, negativo ou positivamente, das ações do policial, diante de uma ocorrência de alto grau de complexidade, que não os fatores apresentados nos próprios desdobramentos do teatro de operações. Muitas vezes eu fui, durante a minha carreira, questionado a respeito de uma insegurança jurídica, né? E acho que foi esse o cerne que me deu vontade, que me motivou a construir esse trabalho. A insegurança jurídica. Vários colegas falaram, André, mas existe uma insegurança jurídica na nossa atuação. Colegas da SAP, colegas da Polícia Civil, colegas da Guarda Metropolitana, colegas da Polícia Militar, inclusive na esfera do oficialato, e vários colegas me lançaram mãos desse tipo de argumento. E eu sempre combati por ter essa visão, exatamente por ter esse conhecimento empírico. E eu sempre combati, falei, não existe insegurança jurídica. O que existe é uma insegurança procedimental. Porque da mesma forma que o legislador ele não consegue prever na letra da lei fria, na positivação do direito, ele não tem condições de prever todas as possibilidades de desdobramentos, não só do comportamento humano, mas das possibilidades que são oriundas da natureza. Enfim, ele não consegue prever, e exatamente por isso é que a atividade policial ela é revestida de 3 características imprescindíveis, quais são a autoexecutoriedade, a discricionariedade e a coercibilidade. E aí eu vou me dedicar a falar apenas da discricionariedade, exatamente por ser impossível prever tudo isso, é que o legislador ele nos entrega essa discricionariedade. O que é a discricionariedade que é indissociável do nosso trabalho? É a liberdade valorativa, é o fator humano onde você, de fato, como operador, é o único responsável em analisar aquela circunstância na qual você está inserida, né? Analisar o caso concreto na qual você faz parte, do qual você faz parte como uma das pessoas que são atores naquele teatro de operações, e que cabe a você a mudar ou não o roteiro, ou fazer acontecer, ou a resolução daquele evento crítico cabe a você. E uma vez que não existe previsão legal diante dessa imprevisibilidade dos fatores
que prejudicam a redação da letra da lei, a discricionariedade está exatamente para que você atue nessa esfera, nesse limbo, né? E da mesma forma que o legislador não consegue traduzir a realidade plena na letra da lei, tampouco aqueles que escrevem as cartilhas, os manuais, as normas gerais de ação, pois bem, qualquer manual de protocolos também é impossível que estejam presentes todos os fatores nesses manuais, né? Então, foi nesse sentido que eu vi a necessidade de entregar aos colegas, entregar aos homens de bem, de bons costumes, aos homens da lei, aos responsáveis pela aplicação da letra da lei no plano da realidade, uma obra que desse subsídios informativos para que essas pessoas, assim como eu, fundamentem as suas ações, pautem as suas ações na letra da lei, bem como nos princípios, né, que regem a administração pública, os princípios que regem a segurança pública, os princípios que regem a atividade policial. Então, eu trago esse arcabouço de informações e entrego nessa obra dessa forma, com esse intuito. E eu procurei fazer isso de maneira sintética, respeitando, evidente, todo o formalismo necessário às ciências policiais e às ciências jurídicas, mas eu procurei traduzir isso em uma linguagem acessível a todos, mesmo aqueles que não são, de fato, cientistas, mas que são, sim, operadores e que são eles que, de fato, resolvem as ocorrências com alto grau de complexidade que surgem todos os dias. Então, foi nesse sentido que eu construí essa obra. Essa obra, aí você me perguntou a respeito da continuidade, né, do trabalho. Essa obra me deu possibilidade de juntar anos de trabalho, conhecimento empírico e de conhecimento científico, e durante a compilação, o trabalho de pesquisa e depois a editoração, eu percebi que eu tinha material para fazer mais 3, 4 obras. É evidente que essa obra aqui, eu procurei, para ser acessível, né, a todos os colegas, eu procurei sintetizar bem essa obra, né? Além da linguagem, eu procurei, a letra foi até questionada, né? André, mas você fez letras pequenininhas e tal. Eu falei, sim, para poder baratear o custo, para que os colegas tenham acesso. Entrem lá no site, comprem diretamente da editora, para ser entregue na sua casa, para que você tenha acesso, de fato, a um material que vai te dar condições de você fundamentar as suas ações da melhor maneira possível, para que você haja sem insegurança, para que você tenha certeza de que não existe insegurança jurídica e que a sua certeza no que tange a insegurança procedimental seja sanada diante das possibilidades de tampar essas lacunas através das suas ações de cunho discricionário. Então, é disso que se trata. No que diz respeito, então, a esse material que eu ainda tenho bastante, ainda que sobrou, eu já estou trabalhando, é evidente que isso não vai sair de um dia para o outro, mas eu estou fazendo um trabalho com bastante capricho, com bastante amor, com bastante dedicação, para poder já lançar outras obras voltadas nesse mesmo sentido. Evidente que esse véu que eu coloquei, esse plano de fundo, que é o gerenciamento de crise, ele trata estrito sensu de ocorrências com alto grau de complexidade, que podem ser aplicadas tanto aos policiais penais, aos policiais civis, aos policiais federais, aos guardas metropolitanos, guardas civis, aos policiais militares. E diga-se de passagem, eu estou tendo um feedback fantástico. Eu fui, inclusive, incentivado por alguns dos homens da segurança pública que são extremamente emblemáticos no nosso estado de São Paulo. Tive informações fantásticas que me foram fornecidas, e nesse momento eu quero mencionar alguns nomes, né? Como, de fato, o Major Paulo Augusto Aguilar, que é um dos maiores cientistas e doutrinadores atuais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que trouxe para cá o MECTEC, né, que é um sistema muito contemporâneo, muito atual de gerenciamento de crise dinâmico. Alguns outros oficiais de outros estados, né, que me forneceram subsídios para que eu pudesse estar construindo essa obra. Os homens do Grupo de Ações Táticas Especiais também, os oficiais que me forneceram muitos subsídios, e de lá também eu bebi daquela fonte e pude trazer isso, discutir isso com eles lá durante a minha formação, minha especialização, e dessas discussões surgiram denominadores comuns muito importantes para serem aplicados, empregados na esfera do cárcere. Então, nesse sentido, eu estou trabalhando outros materiais
para poder trabalhar outras esferas de aplicação, não só no que diz respeito a ocorrências de alto grau de complexidade, mas também as ocorrências do dia a dia. Porque, conforme eu disse no começo, essa obra surgiu da necessidade de protocolos que ainda são estão muito distantes de unir essas três esferas. E por isso no subtítulo eu trabalho exatamente isso, né? A lei, o protocolo e o plano da realidade. A ideia é exatamente unir essas três esferas de forma a proporcionar informações sólidas e uma base, subsídios informativos imprescindíveis e indissociáveis da ação policial em todas as esferas, no cárcere, na rua, na esfera judiciária. No que diz respeito à atividade da Polícia Penal, eu acho que o mais importante nós já temos, que é o mais difícil de conquistar em qualquer instituição, nós já temos, que é o material humano. O nosso corpo funcional é um corpo funcional incomparável. Eu costumo, como eu tenho esse contato com diversas outras instituições, né, conforme eu disse, há mais de uma década, né, eu dou aula, eu sou um dos instrutores convidados, palestrantes no curso de cães de guerra dos fuzileiros navais da Marinha do Brasil. Quando eu conto sobre os nossos homens, eu falo dos nossos homens e mulheres, né? Nossos nobres homens e mulheres, eles, de fato, vários desses homens que são forjados para a guerra, eles me falaram uma coisa que eu trago isso como lição de vida e que eu sempre costumo disseminar. Ele disse para mim, certa vez, um sargento dos fuzileiros navais, R. César, me falou assim: vocês de fato são os homens e mulheres mais corajosos do planeta Terra. Eu falei: é mesmo, R. César? Sim, porque o que vocês fazem, eu não entro com um batalhão sem fuzil lá dentro para fazer o que vocês fazem sozinhos, diante do que você me narrou. E aquilo me marcou muito, isso foi em meados de 2010, me marcou muito, e isso passou também a integrar parte do meu discurso, tanto para os alunos na formação, como na especialização. Eu tive a honra de participar da formação das primeiras 13 turmas de circo, né? Foi um projeto que eu participei junto com o Fabiano Loreto Pagioro, né? Na Escola da Administração Penitenciária, fantástico trabalho, na qual me dediquei com muito carinho. Várias vezes eu dei aula de graça, abri mão de receber, por fazer, de fato, por ideologia, por acreditar nesse material humano que eu falei. Então, o mais importante, a Polícia Penal já tem, o material humano, porque eu acredito nas palavras do sargento R. César e eu as multiplico e eu prego isso, que nós fazemos parte do grupo de homens e mulheres mais corajosos do mundo. E o simples fato de a gente atuar pautados nessa coragem, nessa entrega, já nos coloca à frente. E para toda coisa ruim tem uma coisa boa. E aí, nesse sentido, eu volto na questão da ausência de protocolos. Haja vista essa insegurança protocolar, que foi uma das motivações para a construção do livro, isso vai ser importante, vai ser bom, por um outro lado, quando nós tivermos, de fato, a emenda constitucional na esfera da Constituição estadual, e bem como uma nova lei orgânica que vai parametrizar os nossos comportamentos. Haja vista que existe já uma certa insegurança protocolar, esses novos protocolos eles serão absorvidos de maneira mais natural pelo nosso corpo funcional, que já é excelente por natureza. Então, eu acredito que essa mudança vai ser muito positiva. O fato de sermos uma categoria jovem em relação às outras instituições, a polícia, a saudosa e augusta Polícia Militar do Estado de São Paulo, centenária, né, a augusta Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós somos uma categoria jovem, e isso é muito bom nesse sentido, né, porque nós estamos crescendo junto na esfera física e dinâmica, estamos crescendo junto com os protocolos que vão agora dar nova cara, vão apresentar novas tarefas para que sejam cumpridas por nossa instituição. E, de fato, essa mudança, toda a caminhada da água para o verbo, ela sofre, ela passa aí por algumas tempestades, mas eu acredito que vai ser muito positivo, a categoria está preparada para isso, já estava, diga-se de passagem, ansiosa para esse advento. Já há alguns anos eu venho acompanhando a luta não só dos sindicatos, mas de colegas no país inteiro em busca
desse ideal da polícia penal. Nós tivemos aí a honra de receber o pessoal da Polícia Penitenciária Italiana em 2010, 2011, salvo engano. Fizeram uma visita conosco, uma visitação técnica, trocamos ideias, e de fato eles sofriam de passavam por algumas problemáticas que eram muito análogas às que passamos hoje, e eles à época já disseram o que veio a contribuir à criação da Polícia Penitenciária, né? O que veio a contribuir no que tange não só a esfera institucional, mas a esfera humana. E desde aquela época eu já venho alimentando esse sonho, né, de ao menos presenciar isso. E hoje, vendo que isso está acontecendo, é evidente que não acontece da noite para o dia, se faz necessário que o legislador se debruce em diversos estudos para poder apresentar um projeto eficaz de fato, e várias coisas, são vários os fatores que influenciam as decisões, até a criação de uma lei ordinária propriamente dita, mas eu acredito que nós não só estamos preparados, como seremos muito beneficiados com as novas tarefas que vêm por aí. De fato, eu espero que várias delas venham para o escopo das nossas atribuições. Nesse sentido, estamos cada vez mais treinando e nos preparando para assumir essas novas responsabilidades. Estamos de pé à ordem para poder servir ao poderoso governo do Estado de São Paulo, como sempre, com muita força, com muita galhardia, com muito vigor. É isso que eu penso, meu irmão. Existem várias facas, várias lâminas no mundo. Tem as faquinhas de cozinha, os canivetes de picar fumo, né? Tem a faquinha, a serrinha de pão, tem várias facas no mundo. Tem a faca de churrasco. Cabe a cada um de nós, diferente das facas, nós não podemos, nós temos a honra e temos a oportunidade de escolher que tipo de lâminas queremos ser. As facas não podem escolher isso. Eu vou pegar esse pedaço de metal, vou forjar e vou fazer uma faquinha de cozinha. Poxa, quem dera aquela faquinha de cozinha pudesse escolher ser outra coisa, talvez um tantor. Pois bem, como nós podemos escolher, cabe somente a nós sairmos da condição de metal bruto e buscarmos que tipo de lâminas queremos ser. Então eu rogo a todos os colegas que busquem ser a lâmina mais eficaz, mais incrível construída pelas mãos humanas desde o começo da história e até hoje insuperável. Sejam katanás. Mas para ser kataná é de fato necessário passar pelo processo de evolução mais cruel de todas as lâminas. A kataná ela é dobrada 14 vezes. Ela sofre muitas pancadas. Ela é dobrada, ela é colocada no fogo, ela é colocada no frio, é colocada no fogo, é colocada no frio. O processo de forja dela é o mais violento de todos. Mas para, de fato, se tornar kataná, esse pedaço de metal, ele tem que passar por esse processo de evolução, ele tem que passar por esse processo de forja. E o ditado não é errado, é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom. Como cada um de nós temos a possibilidade, temos a oportunidade de escolher um ser, que tipo de lâminas queremos ser, então escolhemos então, como profissionais, como agentes de segurança penitenciária, como policiais penais, escolhemos então ser a mais cabulosa de todas as lâminas. Sejam katanás, preparem-se, pois nós temos uma missão muito grande que vem por aí com essa transformação da nossa categoria, com essa nova lei orgânica, com essa emenda na Constituição Estadual. E estejamos, então, prontos para cumprir essa missão e, de fato, honrar, conforme eu já mencionei aqui, honrar o lema da nossa augusta heráldica, Pro Brasília Fiat Eximia. Pelo Brasil, façam-se grandes coisas. Então, façamos grandes coisas em homenagem à nossa augusta bandeira, a augusta bandeira de 13 listas, o augusto pavilhão sagrado do Cruzeiro Bandeirante e da nossa bandeira do Brasil. Façamos pelo Brasil grandes coisas, imbuídos da missão, a Pro Brasília Fiat Eximia. Então, seja você também uma kataná. Busque conhecimento, busque excelência, meus irmãos. Façamos o melhor. Vamos mostrar para que viemos. Vamos aproveitar essa oportunidade histórica única e vamos abraçar essa missão e cumprir com força e vigor, com galhardia, que assim seja, sob a glória do grande arquiteto do universo. Amém.